Quem me engravidou aos 16 anos foi o homem que a igreja chama de Irmão Joel, e no dia do batismo eu vi a nossa filha entrando na água. Eu estava de saia azul, bandeja na mão, cantando baixinho para não desviar a atenção. Luz de neon, ar gelado, cheiro de cloro. Ele com o microfone, sorriso pronto. Eu pensei que estava tudo sob controle, até a moça entrar. Camisa branca colando, a clavícula aparecendo, a cicatriz em meia lua. Eu conheço aquela marca, eu conheço aquele redemoinho no cabelo. O nome no microfone, Lara. E o mês, julho. Eu ouvi o julho e minha mão abriu. Os copinhos foram pro chão, estalo de plástico quebrando, suco de uva escorrendo como sangue de mentira. O silêncio veio como alguém que fecha a porta sem pedir licença. Eu respirei, tentei sorrir, falei qualquer bobagem. Tontura, calor, menopausa. Meu rosto queimando, minha perna tremendo. Mas por dentro, eu já sabia. Eu estava olhando para ela, para minha filha. Se você está me ouvindo agora, me diz seu nome e da onde você está me ouvindo. Eu gosto de saber com quem eu estou falando. Me acalma. Parece que me dá coragem para continuar. As irmãs correram. Pega um pano, gente. Água, traz água para ela. Eu dizendo, não precisa, por favor, eu tô bem. Alguém me abanou com o folheto, outra tirou os cacos do chão com cuidado. Eu queria recolher cada pedacinho, mas minhas mãos não obedeciam. O irmão Joel falou algo no microfone, uma piada leve, o espírito se moveu inclusive aqui na frente. O povo riu sem graça. Ele sempre tem uma fala pronta. Eu abaixei a cabeça. Eu tinha medo de olhar para a piscina de novo. Tinha medo de encontrar os olhos dela. A música recomeçou, como se nada, uma canção que eu conheço de cor. Eu abri a boca, mas não saiu som. Ouvi as palavras no automático, renascer, tudo novo, e era como se alguém cantasse por mim, e eu fosse só corpo. Uma irmã encostou do meu lado. Quer ir lá atrás um minutinho? Eu balancei a cabeça. Eu consigo. Eu não queria ser problema. Eu nunca fui problema ali. Eu sempre organizei, fiquei de pé, segurei no tranco. Eu sabia onde estava cada coisa. Panos, copinhos, hóstias, a caixa por baixo da mesa, a chave do armário. Eu sabia tudo. Menos como esconder o que estava explodindo no meu peito. Eu levantei devagar e fui andando para o corredor lateral. Fingi que precisava pegar mais copo. A luz do corredor era amarela. O freezer fazia um barulho contínuo. Lá de dentro ainda dava para ouvir o pastor. Morre o velho, nasce o novo. Eu encostei na parede fria, meu braço arrepiou. Eu fechei os olhos só um segundo para ver se passava. A imagem da cicatriz ficava vindo, vindo, vindo. A parteira mostrou uma vez. Uma meia-lua. Vai sarar. Não sarou em mim. Nunca sarou. Uma moça da recepção entrou para pegar guardanato. Irmã, a senhora tá pálida. Eu forcei um sorriso. Emoção. Ela deu um risinho. Ah, batismo mexe com a gente mesmo. Mexe. Essa palavra ficou pendurada na minha boca. Mexe. Eu repeti. Eu queria vomitar, eu queria gritar, eu queria ir embora correndo, mas minhas pernas estavam fincadas no chão, como se a igreja tivesse criado raiz em mim e dito fica. Eu voltei para o salão com o mesmo sorriso que eu uso desde sempre quando algo está doendo e eu não quero que perguntem. O chão já estava limpo, só um roxinho discreto onde o suco tinha passado. A água da piscina estava tranquila, a plateia feliz. Ela estava lá dentro ainda. O Joel estendeu a mão para ela. Ele sempre estende a mão. A voz dele macia, aquele tom de quem consola. Recebe, Senhor, a vida da Lara. Ela fechou os olhos e prendeu a respiração. Eu vi a clavícula de novo, a meia-lua ali, quase discreta. Eu tive que segurar na borda da mesa. Antes dela entrar, alguém anunciou os nomes, os meses. Eu só escuto por cima sempre. Eu sei que um é de maio, outro de novembro. Lara, julho. Eu escrevi julho com caneta azul no fundo de uma bíblia velha anos atrás. Escrevi escondido, como quem guarda um pecado em código. Julho era o mês que ficou. E agora tinha um microfone dizendo Julho com a cara mais limpa do mundo.
Quando ela saiu da água, ela ficou parada 1 segundo. O cabelo, preto, liso, com um remoinho teimoso aqui perto da nuca, igual ao meu quando eu era menina. Eu não conseguia pensar em mais nada. Minha boca ficou seca. Uma moça cobriu os ombros dela com uma toalha da igreja, com o bordado Ministério de Batismo num canto. Ela apertou a toalha no queixo como quem tem frio e vergonha. Eu senti meu corpo andando sozinho, um passo, depois outro, como se a banda do louvor tivesse puxado meu braço, como se a cadeira tivesse me empurrado. O Joel saiu da água e veio pela beirada, ajeitando a camisa. Me viu, ele sempre vê tudo. Ele encostou 2 dedos no meu cotovelo. "Tudo bem, filha?" "Filha", o jeito que ele fala isso. Eu segurei o cotovelo com a outra mão como quem protege. "Tô." Eu nem reconheci minha própria voz. Ele fez uma cara de pena, de pastor, de pai. "Quer sentar?" "Não. Se eu sentasse, eu caía. Se eu caísse, eu chorava. E se eu chorasse, eu falava. E se eu falasse, nada ia ser como antes." Eu ainda achava que dava para guardar. Ele saiu sorrindo para o povo. Eu fiquei com o peso da mão dele no meu cotovelo queimando. Eu respirei fundo, a música mudou de tom. Entrou a parte do refrão. "Eu sou filha amada, perdoada." Eu cantei baixinho, só para mim. E me deu uma vontade de rir de nervoso. Filha amada, perdoada? Quem? Eu? Minha cabeça rodou. Quando a fila pro abraço começou, eu tentei me esconder atrás da mesa. As irmãs passam, abraçam os novos, dão beijo na testa. "Seja bem-vinda, meu amor. O céu tá em festa." Eu olhei para as mãos delas, unhas feitas, perfume forte. Eu conheço cada rosto ali. O da irmã Lúcia com a boca vermelha, o da dona Itelvina com dentadura frouxa. A Lara entrou na fila devagar. Ela não olhava para ninguém. Parecia que estava num lugar que não era dela. Eu já estive nesse lugar. A gente finge que está, mas por dentro a gente está num canto escuro, esperando a luz apagar. A irmã Regina abraçou a Lara com força. "De onde você é, filha?" "Do abrigo." "Qual?" "Um aí." Ela não quis falar. Eu entendo. A irmã riu, tentou ser simpática. "É de julho, né? Então é caranguejinho, igual eu." Lara sorriu sem mostrar os dentes. Eu descobri que não sei do sorriso dela. Eu perdi os sorrisos dela todos. Eu pensei nisso e me mordeu o arrependimento de um jeito que não tem palavra. Eu encostei a unha no tampo da mesa e fiquei arranhando para sentir outra coisa. Uma menina do Ministério das Crianças veio pedir mais balão. Acabou o verde. Eu abri a gaveta e dei um pacote. Ela saiu correndo, rindo. A vida normal passando por cima da minha cabeça. Eu queria agarrar a normalidade pelo pé. Ficar ali, enchendo balão, cortando bolo, lavando copo. O que eu sei fazer. O que me segura. Só que a água já tinha batido no meu rosto e não dava para fingir que era chuva. Eu olhei para o relógio da parede. 7:50. A gente sempre termina esse culto no horário. O pastor gosta. Deus é Deus de ordem. Eu repeti em silêncio, porque repetir frases conhecidas às vezes é o único jeito de não desmanchar. Só que ordem para mim, naquela hora, era o oposto do que eu sentia. Era bagunça dentro de mim e ordem do lado de fora. E eu no meio, sem saber para que lado andar. Ele subiu no púlpito com a Bíblia aberta, caminhando calmo, a gravata alinhada. "Vamos receber nossos irmãos com alegria." A igreja bateu palma. Eu bati 2 palmas fracas. Meu olho foi nela. A Lara olhou para o chão, para o lado, para as mãos. Alguém atrás dela tirava foto. Eu queria que ninguém tirasse. Eu queria esconder ela. Proteger de quê? De quem? De mim? Do Joel? Do povo? Eu não sabia ordenar isso também. Depois das palmas, ele fez aquilo que faz sempre. "Alguém quer dar um testemunho rápido?" Eu senti meu coração bater errado. Ele olhou para a piscina, para a moça que ajuda, e falou baixo, mas o microfone pega tudo. "Chama Lara aqui na frente para a gente conhecer?" Eu apoiei as 2 mãos na mesa. Eu sabia que a voz dela ia chegar até mim. Eu sabia que quando ela falasse, alguma coisa grande ia mexer em tudo. Eu juro que tentei respirar como ensinam no curso de canto. Pelo nariz, solta pela boca. Não adiantou. Ela subiu devagar, encolhendo o corpo. O pastor botou o microfone na mão dela. "Pode falar, minha filha, o que Jesus fez hoje?" Hoje.
Eu pensei no ontem que pesava nas minhas costas. Ela levou o microfone à boca e não saiu som. A igreja ficou no limite entre o silêncio e a impaciência. O Joel deu um passo, como se fosse ajudar. Eu dei outro para frente, sem pensar. Ele parou, deu um sorrisinho como quem apoia, mas eu vi a mandíbula dura. Eu conheço a mandíbula dele quando ele está irritado. Lara tossiu de leve. Meu nome é Lara. Eu sentei o estômago com a mão por cima da saia. Eu acho que ele afundou. A voz dela é fininha, mas firme. Eu não sei muito falar, não. O povo riu distraído. Alguém, aleluia. Eu só vim porque estava cansada de ter azar. Ela procurou palavras. Eu reconheci essa procura. É a mesma que eu faço quando quero dizer fui ferida sem dizer fui ferida. Eu queria pular no palco, queria abraçar e dizer não precisa falar nada agora. Mas eu fiquei. Eu nasci em julho, ela falou. Um eco atravessou minha pele. Julho, julho, julho. Eu ouvia meu próprio segredo me corroendo. Eu me vi abrindo a Bíblia, escrevendo miúdo no fim do Salmo 23, julho, e chorando um choro apertado para não acordar ninguém. Eu estava ali e estava lá ao mesmo tempo, e tudo girava. O Joel pegou de volta o microfone com delicadeza, como quem salva a situação. Amém, Lara. Deus vai te mostrar que na casa dele não tem azar. Palmas de novo. A música subiu. Esse é o truque. A música cobre o que dói. Eu sei. Eu já usei essa capa por anos. Hoje não cobria. O Daniel, não vou falar dele agora. Não vou. Respira. Fica na cena. O coro começou uma música lenta. Eu reconheço a introdução em 3 notas. Violão, teclado, baixo. Uma repetição que embala, que engana o coração. Eu te recebo, ó Pai. Eu fechei os olhos e abri de novo. Eu não podia fechar e perder ela de vista. Ela desceu do púlpito, ficou ali, no canto, sozinha. Uma moça tentou puxar conversa. Ela respondeu com aham e é. Eu identifiquei. Quando a pessoa está no limite, ela responde com sílabas. Eu fiquei repetindo isso na cabeça para não me jogar em cima. Eu lembrei do dia em que eu fiz 17 e a minha mãe me trouxe um bolo de padaria com cobertura de papel arroz e disse que era para eu virar a página. Eu cortei pequena, comi sem o morango. Eu lembrei da sala branca, da manta amarela. Eu prometi que não ia entrar nesse assunto agora, mas ele entra sozinho, empurra a porta e fica no meio, sem tirar os sapatos. Me perdoa. Eu volto pro salão. A irmã Celeste passou por mim. Tá melhor, querida? Eu sorri com a cara inteira. Tô. Ela apertou meu braço. Se quiser, eu termino aqui, tá? Eu balancei a cabeça. Eu fico. Eu precisava ficar. Eu já tinha ido demais da outra vez. Eu não ia embora agora. Uma senhora que eu não conhecia perguntou onde era o banheiro. Eu apontei, brinquei com o suco, conferi o nível dos copos. Qualquer coisa, qualquer tarefa besta é um ponto no chão para eu pisar. Eu sou boa de serviço, eu seguro, eu ajudo, eu faço o que mandam. Eu até hoje fiz. O pastor começou a orar. A voz dele ficou brave. Se alguém precisa de restauração, chegue à frente. Eu engoli em seco. Não era possível que Deus estivesse brincando comigo de ironia. A Lara ficou parada. Os olhos dela não pediam nada. Os meus pediam tudo. A minha perna deu um passo de novo. Eu parei. As pessoas começaram a ir, um aqui, outro ali. O corredor se encheu. Mãos estendidas, choros, gente de joelho. E eu presa atrás da mesa com medo de sair e encontrar a verdade na cara. Eu senti uma presença do meu lado, o Joel. Ele não olha, ele chega. Você tá realmente pálida. Ele botou a mão no meu ombro. Eu fiquei de pedra. Quer que eu peça para a irmã Sueli te levar para a sala dos fundos? Não. Eu virei para o lado e ele me seguiu com os olhos. Olha, não precisa se cobrar tanto. Você se dedica demais. Às vezes o corpo fala. Eu dei um riso curto. Fala. Ele atravessou a mesa com um copo d'água. Bebe. Eu segurei e não bebi. Obrigada. Ele inclinou a cabeça perto do meu ouvido, um sussurro que só eu ouvi. Se controla. O jeito que ele falou, como quem treinou.
Eu olhei para ele com uma raiva que eu não sabia onde colocar. Ele já estava de volta ao sorriso, recebendo uma irmã que vinha chorando. Ele é um artista. Eu virei o copo de água de uma vez. Fria, gelada, desceu rasgando. E foi nessa hora que a Lara levantou a cabeça e olhou reto para a mesa, reto para mim. Não foi rápido, foi um olhar que vem, para, segura, pergunta. Eu não sei explicar. Eu coloquei o copo com cuidado para ele não fazer barulho. Eu senti que meu rosto fez um movimento que deve ter parecido um sorriso, mas não era. Eu não sei o que era. Eu queria que ela não visse nada de mim. Eu queria que ela visse tudo. As duas coisas juntas me empurrando. Ela deu 2 passos. A música continuava. Alguém gritava amém na direita. Eu só ouvia a sola do tênis dela no piso, um chiado leve. Ela parou a 1 metro de mim. Eu senti o cheiro de cloro e da toalha úmida, aquele cheiro de piscina, não de praia, de piscina mesmo. Ela não falou oi, nem eu. A gente ficou olhando feito gente que se tromba na rua e tenta entender se conhece. Eu abri a boca para dizer qualquer coisa que fosse normal. Bem-vinda, Deus te abençoe. Só que a palavra que veio na minha garganta não era nenhuma dessas. Era filha. Eu engoli, a garganta doeu. Pode pegar um copo? Ela apontou com o queixo, a voz baixa. Eu respirei, segura. Claro. Puxei um copinho, enchi demais, derramei um pouco. Desculpa. Entreguei. Nossos dedos encostaram, mão fria. Ela tomou sem tirar os olhos de mim. Valeu. Ela virou de lado. Eu sabia que se ela desse mais 2 passos, ia se perder no meio das pessoas. Eu ia perder o momento. Eu senti que era agora ou só Deus sabia quando. E aí alguém encostou nas minhas costas. A mão pesou, firme. A boca chegou no meu ouvido. O Joel. Não inventa coisa. Baixo, cortante. Eu virei meio corpo, engoli em seco, olhei para frente de novo. A Lara já estava dando o primeiro passo para ir embora. Eu levantei a mão no ar, uma metade de gesto, sem voz. Eu não sei se eu chamo, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu obedeço. Eu só sei que, ali, com a música cobrindo tudo, o microfone indo e voltando, a água ainda pingando do cabelo dela e a mão dele queimando minhas costas, alguma coisa em mim decidiu que o próximo som da minha boca ia ter preço. E eu fiquei parada, com a boca aberta, um segundo que pareceu anos, esperando se eu tinha coragem de pagar. Eu abri a boca e não saiu nada. A música engolia tudo. O Joel tirou a mão das minhas costas devagar, como quem recua só para observar. Eu me inclinei para frente e falei baixo, quase sem ar. Se precisar de casaco, a gente tem uns lá atrás. Foi isso, um casaco. Qualquer coisa que não fosse o que eu queria dizer. A Lara assentiu com o queixo, sem compromisso. Tá, e foi. 3 passos e se misturou no corredor. Eu fiquei com um gosto de ferro na boca e um arrependimento de criança, desses que queimam a cara por dentro. O culto acabou num abraço coletivo, barulho, cheiro de perfume doce. Eu juntei os copos, limpei a mesa, dobrei a toalha molhada de batismo e fui levar para a sala dos fundos. No banheiro, a luz bruxa e o espelho sujo me devolveram um rosto que eu não reconheci. Lavei o rosto com água fria até arder. Fiquei olhando a água escorrer pelos dedos e pensei, a água bateu no meu rosto e eu continuei em pé. Eu não sei se isso é força ou teimosia. Quando eu voltei para o salão, a Lara já tinha sumido. Vi só de longe a moça do abrigo que às vezes traz as meninas. Cabelo preso, crachá. Ela botou a mão nas costas da Lara e foi saindo por uma porta lateral. Eu queria correr e perguntar o que eu não tinha direito mais de perguntar. Onde você mora? Com quem? Você tá bem? Eu fiquei. O Joel estava no final da fila, rindo alto com 2 homens. Quando passou por mim, disse num tom que só eu ouvi. Descansa. Eu pensei em responder qualquer coisa grossa, mas não saiu. Eu só fechei a gaveta com força demais. No carro, no estacionamento, o ar era quente. Eu liguei o rádio e desliguei no mesmo segundo. Dirigi devagar, as ruas vazias, as luzes dos postes batendo no para-brisa como uma linha de contas. Em cada semáforo eu pensava, eu vi. Ninguém mais viu, mas eu vi. E ver muda tudo, mesmo que você finja que não. Eu parei na frente de casa e fiquei 1 minuto com a testa no volante. O portão do vizinho rangia, um cachorro chorou longe. E eu ali, com a mão no molho de chaves, adiando o que eu ia dizer para o Daniel, que era nada.
Na sala, a televisão estava no volume baixo. O Daniel estava com a perna esticada no sofá, meias brancas, controle remoto na mão. Ele olhou por cima do óculos. Chegou, benzinho. Eu deixei a bolsa na cadeira. Cheguei. Minha voz parecia de outra pessoa. Ele fez um espaço do lado dele. Vem aqui, tá tudo bem? Eu balancei a cabeça de um jeito que significa está, e não é. Ele sentiu, eu sei que sentiu. Ele é duro em algumas coisas, mas para mim, quando quer, ele lê. Aconteceu alguma coisa na igreja? Eu mordi por dentro da bochecha. Tontura, passei vergonha lá, deixei cair os copos. Ele riu curto, de alívio. Ah, só isso. Essas luzes lá, aquele ar, qualquer um passa mal. Eu fingi que achava graça. Ele levantou, foi até a cozinha, voltou com um copo d'água com açúcar. A mão dele tremia um pouco. Toma. Eu tomei. Doce demais. Ele sentou de novo, me puxou pela mão. O Joel mandou mensagem, perguntou se você estava bem, disse que foi só um susto. Eu senti a água voltar na garganta. Ele mandou? Mandou. Ele se preocupa com a gente. Eu fiquei muda. Eu queria dizer, ele não é esse homem, mas eu calei. Eu fiz isso a vida inteira, né? Eu calei. Fui pro banho. Água quente, depois fria, depois morna. Eu fiquei passando a mão na clavícula, sentindo o osso. Eu encostei o dedo numa cicatriz minha, pequena, de um corte de cozinha de anos atrás. Eu pensei na meia-lua dela, desenhada na pele como um lembrete. Fechei os olhos. Eu senti o chão do box sumir por um segundo. Eu me segurei no azulejo com as duas mãos. Eu ouvi minha voz lá atrás, 16 anos, dizendo, eu errei? E alguém respondendo, você foi escolhida para um propósito. Eu abri os olhos com raiva de mim. Enxuguei o corpo, botei uma camiseta do Daniel, grande, velha, que me cobre até o joelho. É meu abrigo quando eu fico sem pele. No quarto, eu abri a gaveta do criado mudo e tirei o envelope amarelado que mora ali desde antes do Daniel. Dentro, a foto da manta amarela. Eu segurando um pedacinho de mão. Só dá pra ver isso. Minha mãe segurou o resto do retrato. Pra não aparecer seu rosto. Eu quis rasgar essa foto muitos anos. Não rasguei. Eu guardo como castigo e como lembrança de que eu não sonhei. Eu cheirei a foto. É ridículo, eu sei. Cheiro de papel velho. Eu fechei o envelope e botei de volta. O Daniel entrou, encostou na porta. Quer comer alguma coisa? Eu balancei a cabeça. Vou dormir. Ele ficou um segundo a mais, como se quisesse perguntar de novo. Não perguntou. Ele é dos que respeita o silêncio, até quando ele é a armadilha. Na manhã seguinte, a casa tinha um barulho de normal. Panela, água no filtro, o Daniel procurando a carteira, os meninos discutindo por causa de chinelo que some. Eu fiz café forte, botei pão na frigideira, passei manteiga. As coisas que eu sei fazer de olho fechado. O Daniel passou a mão nas minhas costas, de leve, agradeceu o café. A TV de manhã fala de trânsito, de política, de um assalto no bairro vizinho. O som da vida comum cobre muita coisa. Eu respirei por dentro do peito como quem volta de um mergulho. No grupo da igreja, no celular, mensagem das meninas do louvor. Versículo, figurinha de flor, pedido de oração por alguém que vai fazer exame. A irmã Sueli mandou, que lindo ontem, glória a Deus, a Lara foi de Deus demais. Eu olhei para aquele nome no meu celular e senti um enjoo. Eu quase escrevi só Não escrevi, deixei em branco. Fui estender roupa no varal, o sol batendo no pano, a água pingando no cimento. E eu ali, com as mãos ocupadas, pensando como eu ia fazer para me aproximar da Lara sem ninguém perceber que eu estava quebrando uma regra. A minha. No culto de jovens de quinta, ela apareceu de novo. Camiseta de doação, calça meio grande, tênis surrado. Cabelo preso com um elástico frouxo. Ela entrou no salão, olhou as cadeiras como quem procura uma saída antes de sentar. Eu fui até ela com 2 copos de café desse que a gente serve nos eventos. Quer? Ela pegou. Obrigada. Eu inventei um motivo. Você sente frio, né? Aqui é gelado. Se precisar, tem casaco no armário. Ela fez que sim com a cabeça, desconfiada. Eu não fui embora. Eu sou a Ana. Eu esqueci de dizer irmã Ana. Só Ana. Ela notou. Lara. A gente ficou, uma pausa. Eu brinquei com a aba do copo, queimei o dedo. Você é de que lugar? Lugar nenhum. Ela deu um meio sorriso. Do abrigo, por enquanto.
Eu fiz outra pergunta pequena, com medo de parecer que estava interrogando. Tá sendo muito chato lá? Ela deu de ombros. Chato é bom, chato é previsível. Eu guardei essa frase como quem guarda um remédio caro. Ela falou sem olhar muito para mim. Eu não fico muito nessas coisas de igreja, não. É só que aqui dá para ficar sem pensar um pouco. Eu concordei com a cabeça, com vontade de dizer eu sei como é, mas eu não disse. A coordenadora dos jovens chamou todo mundo para um círculo. Eu fui, ela foi. A gente se afastou. Eu fiquei olhando ela em silêncio enquanto cantavam. Ela não cantou. Ela balançava o pé, inquieta. Na saída, eu esperei do lado da porta com os casacos. Vem cá, vê se algum serve. Ela entrou no armário comigo, aquele cheiro de mofo e naftalina. Ela experimentou um cinza. Ficou grande. Eu dei um nó nas costas, ri para aliviar. Ficou estiloso. Ela riu de verdade, pela primeira vez. A risada dela é curta. Obrigada. Eu escrevi num papel a data do bazar da igreja. Dei para ela. Passa lá, tem coisa boa. Ela guardou no bolso, ajeitou o elástico do cabelo. Eu vejo. Eu subi a mão por reflexo para tocar o remoinho do cabelo dela. Eu parei no meio do caminho e cocei a própria cabeça. Eu saí do armário com uma vontade de me bater. No domingo seguinte, eu falei com a moça do abrigo, a Lídia. Eu fui até ela no pátio com 2 marmitas que a gente prepara para o pessoal. Eu queria saber se posso ir lá um dia levar umas coisas, caderno, lápis, a Lara e outras. A Lídia sorriu, cansada. Pode, claro. Terça é dia mais tranquilo. Eu anotei na mão com caneta. Terça. Ela me olhou mais fundo. Aquela menina tem a cabeça afiada, mas ela não confia em mulher de igreja. Eu engoli. Eu sei. A Lídia fez um gesto com a cabeça. Se for para aparecer, aparece. Se for para sumir, não começa. Eu fiquei com aquilo o dia todo, martelando. Aparecer, sumir. Eu já sumi uma vez, eu não ia sumir mais. Terça-feira, eu fiz bolo de fubá com erva doce, cortei quadradinho, botei num pote. Separei 4 cadernos, lápis, borrachas, apontador. Escrevi Ministério de Ação Social num papel e enfiei na bolsa para parecer oficial. No caminho pro abrigo, eu parei no semáforo e quase dei meia volta. O medo tem essa força. Não era medo de ela me rejeitar. Era medo de olhar de perto e não aguentar. Eu fui assim mesmo, com a mão suando no volante. O abrigo é uma casa antiga com muro alto e pintura descascada. Portão pesadaço. A Lídia abriu, me reconheceu, fez sinal para entrar. No pátio, roupa no varal, um cachorro velho dormindo no sol, 2 meninas dividindo um esmalte. A Lara tá lá no quarto dos fundos. Eu respirei como quem vai fazer exame. Botei o bolo em cima da mesa. Trouxe isso. A Lídia abriu, cheirou. Vai fazer sucesso. Eu ri sem mostrar os dentes. Tomara. Eu bati na porta aberta do quarto. A Lara estava deitada de barriga para cima, o braço cobrindo os olhos, um fone num ouvido só. Ela tirou o braço devagar. Oi. Eu levantei a mão num tchau tímido. Trouxe uns cadernos. Você falou que está estudando para terminar o ensino. Ela sentou, cruzou as pernas. Obrigada. Eu botei os cadernos no pé da cama. Ela passou a mão nas capas como quem mede peso de tijolo. Eu gosto de escrever. Eu engasguei. Eu também. Ela levantou a sobrancelha. É? É. Eu não disse que eu escrevo versículo na borda da Bíblia para não enlouquecer. Sobre o quê? Ela deu de ombros. Coisa boba. Raiva. Coisa que eu queria falar e não falo. Eu fiquei de pé sem saber o que fazer com as mãos. Se um dia quiser me mostrar... Ela cortou, sem grosseria, só firme. Não confio muito em mulher piedosa. Eu segurei apontada com a boca. Tudo bem. Ela amoleceu um pouco. Na minha vida sempre vem uma com cabelo preso, Bíblia na mão, fala bonito e depois some. Ou pior. Eu passei a ponta do dedo no bolso da calça frouxo. Eu não vou sumir. A gente ficou calada um pouco. Eu ouvi uma TV de longe, um caminhão passando na rua, o cachorro se mexer e voltar a dormir. Ela mexeu no fone, desligou. Eu nasci num lugar com cerca alta. Eu sentei na beirinha de uma cadeira. Você morou com família? Morei, um tempo. Depois fui embora. Fui morar com outra. Depois com ninguém. A gente aprende a fugir. Ela disse isso como se doesse menos falando baixo. Eu estava com vontade de chorar e de segurar as palavras, tudo ao mesmo tempo. Alguém te machucou? Ela pensou, olhou para o teto. Batiam nas portas, para me assustar. Era pior do que se tivessem batido em mim às vezes.
Eu senti uma ferida antiga mexer por dentro. Eu sinto muito. Ela deu uma risadinha sem graça. Você não fez. A Lídia chamou da cozinha. Bolo! A Lara foi na frente. Eu fiquei um segundo sozinha no quarto, com a vontade de abrir a boca e gritar que fiz sim, que eu falhei com ela quando ela era um toco de gente e que eu não sabia como pedir perdão. Eu fui atrás, cortei o bolo, botei num prato para ela. Ela comeu com pressa, como quem quer esconder que tá gostoso. Tá bom. É receita da minha mãe. A palavra mãe me empurrou a garganta de um jeito estranho. Eu me engasguei com farinha. Ela me deu um copo d'água, riu. Vai com calma. Eu falei, obrigada, filha, por dentro da cabeça, só para sentir como soa. Por fora, eu disse, obrigada, viu? No domingo, a Lara apareceu na igreja com uma blusa de lã que eu reconheci do armário. Eu senti um orgulho bobo e uma culpa pesada. O Joel estava no portão, cumprimentando as pessoas. Quando ela entrou, ele segurou a mão dela com as duas mãos, aquele aperto de gente importante. Que bom te ver, minha filha. Ele chama todo mundo de filha. Deu nela um sorriso que muita gente chama de pastoral. Ela não sorriu. Ela puxou a mão com jeito de quem quer acabar logo. Eu estava do lado, com saquinhos de bala para as crianças. Ele me viu. Ana, depois passa na sala, precisamos acertar o louvor do congresso. Ele fala precisamos e parece que está repartindo uma missão. Eu disse passo. Ele olhou para Lara e para mim como quem mede uma distância. Eu cruzei os braços sem pensar, me protegi com bala de menta. Na sala, depois do culto, ele ficou me olhando mais do que o normal. Você tá estranha? Eu botei a mão no braço da cadeira, cansada. Ele se aproximou um pouco demais. O cheiro do perfume dele enjoou os outros, eu já reparei. Em mim, dá náusea e raiva. A gente já passou por tanta coisa, né, Ana? Confia em mim. Eu pensei, passou por cima de mim, mas eu só disse, eu confio em Deus. Ele sorriu de canto. Ah, sim. Anotou qualquer coisa num papel, me entregou, a agenda da semana. Ele gosta de papel, deixa rastro de organização. É a camada que cobre o que ele é. Em casa, o Daniel elogiava o Joel como sempre. Aquele homem tem um coração. Tem. Eu falei olhando para o feijão borbulhando. Ele disse que se precisar, me indica para o serviço do primo dele no galpão. Eu mexi, o vapor no rosto. É bom. O Daniel nem repara quando eu falo curto assim. Às vezes repara e muda de assunto para não entrar no que ele não sabe sair. Os meninos vão dormir na casa do primo amanhã. A gente fica só nós dois. Eu disse, tá bom, e abri a geladeira para pegar água, porque precisava de um motivo para não me desmontar ali na frente dele. Eu fui ver a minha mãe na sexta. Dona Zuleide tem cheiro de alfazema e de cebola frita. Ela me recebeu com a testa franzida, mas o abraço firme. Tá sumida. Eu entrei carregando uma sacola com tomate e uma caixa de leite. Ela gosta de mostrar para o mundo que tem abundância de coisa básica. Como é que a senhora tá? Ela mexeu numa panela sem nada no fogão, só para ter o que fazer. Vou indo, né? E você, minha filha? Eu sentei na cadeira de plástico da cozinha, que treme levemente quando alguém move. Tô. Te vi no culto, derrubou os copos. Ela deu um risinho, mas os olhos não riram. Tremi. É a menopausa. Ela determina as coisas. Pronto. Eu não respondi. Fiquei olhando a fresta na porta do armário de baixo. A casa da minha mãe é cheia de fresta. Eu disse do nada como quem testa a água. Entrou uma menina nova lá. Ela endureceu um pouco. Que menina? Do abrigo. Ah, foi só isso. Um A que fecha portas. Eu puxei o ar. Eu tenho pensado em umas coisas. Ela começou a cortar cebola que não existia. Isso não faz bem. Eu engoli. Mas, mãe, às vezes a gente precisa falar. Ela levantou os olhos de mim como quem ralha sem querer brigar. Pastor disse que passado é passado, não arranca o que Deus já perdoou. A frase veio pronta, com cheiro de igreja. Eu comparei essa frase com o rosto da Lara molhado na minha memória, a cicatriz brilhando sobre a luz. Eu pensei em falar não é passado, mas eu calei. Minha mãe veio com um copo d'água, botou na minha frente. Bebe. Eu bebi, obediente. Eu ainda sei obedecer muito bem. Na sala, o rádio fazia barulho de AM. Eu fui até a cômoda onde eu sei que ela guarda as coisas, as lembranças amarradas com elástico. Eu não abri. Só passei a mão por cima do verniz arranhado. Minha mãe viu e falou sem olhar. Não mexe. Eu tirei a mão.
Sentei de novo. A gente ficou conversando de besteira, então, da vizinha, do preço do gás, do joelho dela que dói quando muda o tempo. Eu saí de lá com o corpo pesado, como se eu tivesse carregado um saco de cimento e não de tomate. À noite, os meninos estavam fora. O Daniel tinha ido jogar dominó no bar do Zeca e a casa estava num silêncio de feriado. Eu sentei na mesa da cozinha com o celular, a luz branca machucando o olho. Abri o contato que eu pedi para Lídia, o número da Lara. Tava lá, sem foto. Eu escrevi: "Oi, aqui é a Ana, da igreja." Apaguei. Escrevi: "Tá tudo bem?" Apaguei. Escrevi: "Queria te ver, sem ninguém." Apaguei. "Tenho uma coisa para te falar." Apaguei. E joguei o celular pro outro lado da mesa. Fiquei com a testa no tampo por uns segundos, contando até 50. Peguei o celular de novo. Escrevi só: "Tô aqui." Fiquei olhando as 2 palavras piscando, o cursor esperando a minha coragem. Eu encostei o polegar no enviar e parei, porque eu sabia que se eu apertasse, a minha vida ia obedecer a outra ordem. Eu respirei, fechei os olhos e ouvi o motor de um carro lá fora, a buzina curta, o portão abrindo, o Daniel chegando. Eu deixei o polegar suspenso, tremendo, e fiquei no meio da cozinha entre o que eu sempre fiz e o que eu não sei como fazer ainda. O Daniel entrou pisando leve, como se não quisesse acordar nada. Eu escondi o celular embaixo de um pano na mesa, como quem esconde doce de criança. Ele me beijou a testa, olhou meu rosto como quem mede febre. "Tá tudo bem?" Eu acenei com a cabeça. "Tô cansada." Ele abriu a geladeira, pegou água, bebeu encostado na pia. "Os meninos vão dormir lá." "A gente pede um lanche? Vê um filme?" Eu dei um sorriso torto. "Pode ser." Ele foi pro quarto trocar de roupa, mexendo na gaveta que sempre emperra. Eu fiquei parada na cozinha, olhando a luz fria no azulejo, o celular tapado embaixo do pano, minha mão travada. Eu não mandei nada. Eu não mandei. A gente comeu sanduíche no sofá, o Daniel riu de uma piada boba do programa, eu fingi que estava vendo. Quando ele dormiu, eu fiquei com a televisão muda e o brilho do celular na minha cara. Eu escrevi "oi" de novo. Apaguei. Eu fui dormir com a cabeça cheia de vento. Acordei de madrugada com o coração batendo forte dentro do ouvido. Sentei na cama, toquei o engradado do Daniel para ver se ele estava ali de verdade. Tava. Eu levantei, fui beber água. O silêncio da casa parecia um animal grande respirando no escuro. De manhã, o telefone tocou cedo demais. Número da vizinha da minha mãe. Eu atendi com o estômago vazio. "Ana, tua mãe passou mal. Já levaram pro hospital. Eu tô indo." Eu vesti a primeira roupa que achei, nem pintei o cabelo. O Daniel veio atrás com a chave do carro na mão. "Vamos." A gente foi em silêncio, só o barulho do motor e meu pé batendo no carpete. No hospital, cheiro de desinfetante e café velho. Eu vi minha mãe numa maca, a pele meio cinza, o batom errado, aquele que ela usa para parecer viva. Ela me viu e forçou um sorriso. "Minha filha." Eu segurei a mão dela, gelada. "Tô aqui." O médico falou de dor no peito, exame, observação. Eu ouvi por cima, uma nuvem. Quando ficou só nós 2, ela apertou minha mão com uma força que eu não sabia que ela tinha. "Não vai repetir comigo, filha." Eu franzi a testa. "O quê?" Ela respirou curto. Quando chegou a carta, eu escondi. Eu senti o fundo da barriga abrir. "Que carta, mãe?" Ela fechou o olho. A lágrima caiu por fora lenta, como se tivesse peso. "Da família que te adotaria. O homem escreveu pro pastor. Não era pra você. Eu que guardei." Eu fiquei com a boca aberta, sem som. Senti minha mão suar na dela. "Por quê?" Ela virou o rosto pro teto como quem se esconde de mim ali mesmo. "Pra te salvar, pra salvar a gente." Eu tentei falar baixo, mas a voz saiu áspera. "Que homem, que família." Ela mordeu o lábio, velho. "Parente do Joel." Eu senti a náusea subir. "O quê?" Ela piscou mais rápido, como se a luz do hospital doesse. "Tudo arrumado. Ele combinou com o pastor. Eu não sabia no começo. Depois, a carta chegou, com brasão, cartório do interior, garantia de sigilo, facilidades, palavras bonitas para um negócio sujo." O soro quingava, cada gota um soco. Eu quis levantar e sair, mas eu fiquei. "Por que você não me falou?"
Ela virou o rosto, não aguentou meu olho. Porque eu tive medo de você me odiar, e do povo, e de Deus, eu não vou mentir. Eu achei que escondendo eu apagava. Eu encostei a testa na barra da cama, eu estava tonta. Onde está essa carta? Ela demorou. Na cômoda, na gaveta de baixo, embaixo dos panos de prato de domingo. O médico entrou, a gente calou na hora. Ele falou de observação, de ficar tranquila, de reduzir a emoção. Minha mãe assentiu, obediente. Quando ele saiu, ela me chamou de novo. Não deixa isso te levar para o buraco. Eu não respondi. Eu beijei a testa dela, quente. Eu volto. Saí do hospital como quem sai de um filme ruim no meio. O sol me bateu na cara de um jeito cruel. Eu fui para a casa dela direto, com a chave que eu sempre levo pendurada no chaveiro com um santinho que a vizinha deu. Abri a porta, a casa cheirava a casa dela. Eu fui para a cômoda, ajoelhei. A gaveta de baixo agarrou um pouco, eu puxei com força. Os panos de prato de domingo estavam lá, bordados por ela, nome de todo mundo da família, menos o meu primeiro que eu não pude dar. Embaixo, o envelope, amarelo, duro. Eu tremi. Eu abri devagar, como se tivesse bicho dentro. Tinha o brasão do cartório, data, o nome do homem. Eu li alto para mim o endereço, a cidade do interior. O texto falava certinho de garantia de sigilo, tramitação rápida, contato feito em nome do irmão Joel. Eu li essa parte 3 vezes para ter certeza que eu não estava inventando. O nome do Joel estava ali, claro, em letras pretas. E o sobrenome do homem, o mesmo que eu já ouvi na igreja num batismo, um padrinho de alguém. Tudo colado. Eu apoiei as costas na cama com um envelope no colo. Eu pensei na cerca alta que a Lara falou. Na cidade, era a mesma. Eu colei as coisas com uma pressa feia, desses quebra-cabeças que a gente não quer montar. Eu fechei a carta e botei no envelope de novo. Saí de casa com ele grudado no corpo, enfiado por dentro da blusa, como se fossem me roubaram de novo. Eu sentei no carro e não consegui ligar. Minha mão tremia, a chave caía do buraco. Eu respirei alto, de arranhar a garganta. Eu sei que você tá me ouvindo, eu sei. Se você tá aqui comigo até agora, me fala teu nome, tua cidade, de verdade. Me deixa saber que tem gente de carne e osso me escutando. Eu preciso de alguém para segurar a barra junto, nem que seja só com o nome. Eu fui pro cartório da cidade, o mais perto, com essa cara de que resolve coisa que dói. Uma moça jovem me atendeu, unha clara, um terço no pulso. Bom dia. Eu entreguei o envelope. Ela abriu, leu com um olho rápido, olhou para mim com um respeito triste. A senhora está procurando o quê? Eu tentei falar firme. Os papéis, as assinaturas, o que foi feito. Ela mordeu a ponta de um lápis, olhou para o computador. Esses processos geralmente têm sigilo, precisa de ordem judicial ou de acesso de parte registrada. Eu engoli. Eu sou a parte. Eu sou a mãe. As palavras saíram pela primeira vez inteiras. Elas ficaram um segundo no ar, ameaçando cair no chão. A moça amoleceu o rosto. Eu entendo. Ela não entendia, mas ela tentou. Sem ordem eu não posso abrir. Eu posso ver o número do processo, nada além. Eu cruzei os braços, me abracei. Vê. Ela digita. Tem um registro, sim. Muda de nome, sabe? Quando a criança entra com outro registro. Eu senti o corpo afundar. Eu sei, ela falou baixo. Sinto muito. Eu tirei o envelope da mão dela com cuidado, como se fosse pele minha. Obrigada. Eu saí do cartório com o corpo anoitecido, mesmo sendo meio-dia. Eu sentei no meio-fio, gente passando, vida passando, e eu ali, mole. Eu peguei o celular, abri o número sem foto. Eu escrevi, tem um café aqui perto, você pode vir? Eu apaguei. Escrevi, eu preciso falar contigo. A mão tremia. Eu mandei. 3 bolinhas. Qual? Eu escrevi o nome do café da esquina do mercado, aquele que tem coxinha de ontem e café forte. Tô indo. Eu quase saí correndo antes dela chegar, mas eu fiquei. Eu não podia sumir de novo. Eu entrei, sentei numa mesa perto da janela, não sei por quê. Fiquei mexendo no saquinho de açúcar, abrindo e fechando, eu nem uso. A mulher do balcão perguntou se eu queria alguma coisa. 2 águas, 2 cafés. Eu nem sabia se ela bebe café. Ela chegou com o cabelo preso como sempre, uma camiseta preta sem estampa, uma mochila pequena. Entrou olhando para o lugar como quem mede a saída. Me achou rápido, veio andando devagar, de quem não quer que eu pule em cima com conversa. Oi.
Eu fiquei de pé e sentei de novo, sem saber o que se faz. Ela jogou a mochila no chão, puxou a cadeira. Que foi? Direto assim. Eu passei a mão na testa, sentindo o suar frio. Eu tenho um negócio para te dizer. Não quero te assustar, também não quero te enganar. Ela ficou séria. Tá. Os cafés chegaram, o cheiro subiu, me deu náusea. As mãos dela estavam no colo, apertando uma contra a outra. Eu olhei para as mãos. Eu conheço aquele gesto. Eu faço desde os 16. Eu comecei torta. Aos 16, me arrancaram de mim. Eu não tô falando de erro de menina, não. Eu tô falando que decidiram por mim. Minha mãe, o pastor, um homem. Ela me cortou. Calma. O homem? Eu não consegui falar o nome. Eu desviei. Eu não quero te machucar. Se eu não falar, eu vou morrer 2 centímetros por dia. Ela respirou fundo, como quem toma fôlego antes de mergulhar. Você acha que eu sou? A voz dela falhou. Ela ajeitou o maxilar. Segurou o choro de um jeito bravo. Minha mãe biológica? O café ficou pesado na mesa. Eu abri a boca, fechei, abri de novo. Eu não acho, eu sei, mas eu não sabia dizer sem arrebentar as nós duas. Eu acho. Ela riu, uma risada dura. Você acha? Ela jogou o corpo para trás na cadeira, cruzou os braços. E por que você acha isso agora? Porque eu tô na tua igreja? Porque eu caí na tua frente bonita de louvor? Eu respirei alto, sentindo a raiva dela entrar em mim como uma faca. Eu vi uma cicatriz. Eu vi o mês. Eu ouvi teu nome. Eu tenho uma carta. Eu tirei o envelope da bolsa, mas não pus na mesa. Eu só mostrei a borda. Ela olhou para os meus dedos, para o papel. Que carta? Eu encostei os cotovelos na mesa, como se o corpo fosse desmontar sem apoio. Uma carta antiga, do cartório, o nome de um homem, parente de um irmão lá, da igreja, um acerto, garantia de sigilo, um endereço, a cidade que você falou que tinha cerca alta. Ela não piscou. Eu falei baixo para não quebrar mais nada. Eu vi tua clavícula molhada. Eu vi aquela meia-lua. Eu sei, porque quem me ajudou no parto me mostrou antes de levarem. Eu escrevi Júlio no fundo da Bíblia todos esses anos, escondido. Ela ficou me olhando, muito, de um jeito que eu nunca aguentei. Eu segurei. Os olhos dela encheram d'água, mas ela engoliu. Você demorou, hein? Eu deixei o queixo cair, como quem levou um tapa. Você demorou. Ela estalou a língua, impaciência velha. Você podia ter aparecido antes, para me tirar da cerca alta, do barulho de porta batendo, do barulho de prato quebrando de propósito para eu varrer, para eu achar que era minha culpa sujar o chão. Eu levei a mão à boca. Me perdoa. A palavra saiu pequena, ridícula. Ela deu uma risada curtinha, nada engraçada. Perdoar o quê, se eu nem sei quem você é? Você é a mulher do louvor. Eu vi você lá na frente, com a mão pro alto. Agora você vem aqui com carta. Eu tenho 20 anos de buraco, moça. Eu deixei o moça me atravessar. Eu sei que é pouco. Eu sei que eu tô chegando atrasada, suja, errada. Mas eu tô chegando. Ela bateu com os dedos na mesa, de leve. Tique, tique. Quem é o homem? A pergunta veio seca, reto no peito. Eu me engoli, sentei mais ereta. A coluna doeu. Eu não tô pronta para falar o nome. A cadeira dela arrastou um pouco, de leve. Ah, claro. Ela balançou a cabeça, sem acreditar. Você quer que eu entre no teu abraço sem você me dizer a parede que eu vou bater? Eu tremi. Eu vou dizer. Eu vou. Eu só precisei te ver, te olhar no olho. Eu precisei ter certeza do que eu já sabia. Ela olhou para o meu rosto como quem compara um desenho. E aí? Eu abri a carta e empurrei na direção dela, tremendo. Lê. Ela não olhou. Eu não vou ler papel que eu não assinei. Ela encostou a mão na beirada, afastou. Fala, você. A garganta fechou. Foi tudo arranjado. Não foi sorte, não foi Deus, foi gente. Eu senti a palavra gente virar pedra. Te levaram com carimbo e sorriso, e eu fiquei cantarolando para não morrer. Ela enfiou a mão no cabelo, puxou o elástico, deixou o cabelo cair. O remoinho saltou.
Me deu um soco no meio do peito ver aquilo tão perto. Eu segurei a mesa com as 2 mãos. Se isso for verdade, ela respirou pesado, a boca dela tremia. Se isso for verdade, alguém vai ter que pagar. Eu olhei em volta, com medo do mundo ter ouvido. Ninguém estava olhando. O barulho da máquina de suco fez um chiado no fundo. Eu voltei para o rosto dela, quente. Eu não quero te usar para me limpar, Lara. O nome dela saiu de um jeito novo, meu e dela. Ela piscou, rápido, segurando o choro com raiva. Eu não sou sabão. Ela levantou devagar, a cadeira arranhou o chão, pegou a mochila. Eu botei a mão na mesa, sem levantar, como se meu corpo tivesse grude. Espera. Ela ficou em pé, uma mão na alça da mochila, a outra solta, tremendo. Quem vai pagar? Eu perguntei baixo, com medo da resposta e querendo ela mesmo assim. Ela apertou os lábios, estreitou os olhos. Quem fez? Disse simples, reto, sem tremer a voz. E virou de lado, como se fosse sair, e voltou o rosto só 1 centímetro. Você sabia. No fundo, você sempre soube. Eu abri a boca, não saiu nada. A máquina de suco parou, o silêncio fez barulho. Tudo que eu achava que dava para segurar com a mão escorreu pelos dedos. Eu senti as pernas pedindo para sentar de novo antes de cair. A carta no meio da mesa, meu nome parado ali, pesado. A porta do café abriu, alguém entrou rindo alto. Eu não ouvi mais nada. Eu fiquei sentada um tempo que eu não sei medir, olhando a borda da carta, tentando lembrar como se respira sem doer. Quando consegui levantar, minhas pernas estavam moles. Eu enfiei o envelope de volta na bolsa e saí do café sem olhar para trás. A rua tinha cheiro de fritura e escapamento, e eu andei rápido, como se alguém fosse me chamar pelo nome errado de novo. Em casa, eu joguei a bolsa na mesa e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto com água fria. Água, muita água, até a pele ficar ardendo. Quando eu saí, o Daniel estava na sala, mexendo no controle. Ele olhou para mim 1 segundo mais demorado. Leu meu rosto como quem tenta decifrar preço de promoção. Deu certo o café? Eu engoli. Deu. Você tá branca. Tô com fome. Eu fui para a cozinha, abri o armário, peguei qualquer coisa. Minhas mãos tremiam, o pacote rasgou torto, a bolacha caiu no chão. O Daniel veio, abaixou, catou 2, jogou fora e me entregou o resto. Depois eu varro. Eu levantei os olhos e quase pedi ajuda, mas eu fechei a boca como sempre. À noite, eu deixei a bolsa no quarto, no canto. Eu prometi para mim que ia esconder o envelope bem, que não ia ser descuidada. Mas eu não escondi. Eu deitei e fiquei encarando o teto. O Daniel ficou no celular um pouco, riu de alguma coisa boba, depois apagou a luz. O som da respiração dele sempre me acalma. Não acalmou. Minha cabeça começou a repetir tudo como rádio ruim. A cicatriz, o Júlio, a carta. A risada dura da Lara. Você demorou. Eu virei para um lado, para o outro, levantei sem acender a luz e fui buscar água. No corredor, vi um risco de claridade vindo do quarto. O Daniel estava sentado na beirada da cama, a luz do abajur acesa, a minha bolsa aberta. Eu parei na porta com a boca seca. Ele tirou o envelope devagar, como quem tira um bicho de dentro de um saco. Me olhou com o envelope na mão. Isso é o quê? Eu encostei na parede, o coração batendo no pescoço. É meu. Ele levantou o papel, leu por cima, a testa fechando. Cartório? Eu subi um passo. Daniel! Ele olhou para mim fundo, como olha quem vai mergulhar num lugar que não dá pé. Você vai me dizer agora, Ana, agora. O que é isso? Quem é essa gente? O que fizeram com você? Eu tirei o envelope da mão dele, encostei no peito, como quem protege. Eu vou falar, eu só respira comigo. Ele balançou a cabeça impaciente. Eu tô respirando. Quem é o pai? Ele falou assim seco, sem rodeio. Eu senti o estômago virar. Eu abri a boca e quase vomitei o nome. É o Joel. O silêncio que veio depois fez barulho. O Daniel ficou olhando para mim sem piscar, a boca aberta um pouquinho, como quem esqueceu de fechar. Ele sentou. As mãos dele procuraram um lugar para ficar e não acharam. O Joel. Ele disse o nome como quem prova um remédio amargo. O Joel. Ele riu sem graça, uma risada que nunca vi nele.
O irmão, o homem que me aconselhou quando eu bebi demais no ano do aperto, o homem que veio aqui comer feijão, o homem que bateu no meu ombro, que chorou comigo quando meu pai morreu. Eu não tinha onde pôr as mãos. Eu era menina, 16. Ele, o Daniel, levantou a mão pedindo silêncio, como quem segura uma porta que caiu dos trilhos. Não fala não, só me dá um segundo. Ele olhou para o chão, para o tapete, para os próprios pés. O peito dele subia e descia rápido. Você me amou, Ana. Eu dei um passo, não toquei. Amei, amo. Ele fechou os olhos, engoliu seco. E ele te obrigou. Eu fechei o punho. Ele me escolheu. Eu achava que era Deus. Eu não sabia dizer não. Minha mãe achou que estava me salvando. O pastor acenou. Enfim, eu parei, cansada, como quem corre sem sair do lugar. Ele ficou quieto, um tempo que doeu. Depois levantou devagar, como quem sai de uma água fria. Eu não vou gritar, ele falou baixo. Eu sinto vontade de quebrar a casa, mas eu não vou. Eu vou dormir no sofá hoje. Eu quis pegar no braço dele. Não vai não, fica. Ele não olhou para mim. Eu preciso de um lugar que não tenha essa carta. Ele saiu do quarto, levou com ele o meu ar. Eu deitei, mas não dormi. Eu fiquei escutando o barulho pequeno da casa, o geladeira ligando, um carro na rua e o meu nome Irmim, quebrado. De manhã, a mensagem. Se você tiver coragem de falar, eu te escuto, mas eu não vou te proteger. Era Lara. Eu segurei o celular como quem segura um bicho quente. Eu respondi, eu sei. Ela escreveu, eu quero falar com esse homem, com o pastor, com todo mundo que fingiu. Eu senti um negócio duro dentro de mim, que não era mais medo nem raiva só. Era um sim. Eu escrevi, então a gente vai. Ela mandou um emoji sem graça, tipo uma mãozinha. Eu mostrei para o Daniel, na cozinha, o café preto amargo. Eu marquei com o pastor. Ele não levantou o olhar do copo. Quando? Hoje à tarde. Eu vou. Ele falou automático, como quem aceita o remédio sem discutir. Antes de sair, minha mãe ligou. A voz fraca, ainda do hospital. Filha? Tô aqui. Não vai. Eu sentei no braço do sofá. Mãe, não vai. Isso aí não é assunto para botar na rua. Deus sabe, Deus vê. Eu fechei os olhos, mordi a língua. Justamente por isso, mãe. Porque Deus sabe. Eu não tô botando na rua. Tô botando na mesa. Ela chorou, aquele choro sem som, que ela enfiou no travesseiro a vida inteira. Eu tive medo por você, pela gente. Eu ainda tenho. Eu respirei mais calmo. Eu também tenho, mas eu não vou mais andar de mão dada com isso. Ela ficou muda. Tá bom, eu ouvi ela fungando. Eu oro. Ora! A ligação caiu com um ruído e eu fiquei olhando pro nada com a cabeça estalando. A sala pastoral cheirava a papel velho e perfume forte de homem crente. Tinha uma mesa grande, cadeiras acolchoadas que fazem barulho quando a gente se mexe, um ventilador no teto que não resolve calor de verdade. O pastor estava lá, arrumando uns livros como quem arruma sentimentos. O Joel encostado na janela, de braço cruzado, olhando para a rua, o terno claro, a gravata alinhada. Eu entrei com o Daniel, eu não sentei de primeira. O pastor sorriu com aquela cara de pastor. Irmã Ana, irmão Daniel. O Joel virou, sorriu também. Que bom que vieram. Eu senti o estômago virar de novo. Eu não vim ouvir sermão. Eu sentei, botei a bolsa no colo, apertei o envelope dentro, como se ele fosse pulsar. O pastor levantou as mãos num gesto de paz. Vamos orar? Eu balancei a cabeça. Depois, a voz saiu firme, me assustei com ela. O Daniel sentou ao meu lado, mas um pouco de lado, como quem não sabe onde colocar o corpo. O Joel sentou oposto, abriu os braços sobre a cadeira, confortável. O que está acontecendo, Ana? Ele falou meu nome como uma intimidade que me deu nojo. Eu olhei para o rosto dele e vi as rugas perto do olho que eu já tinha visto de perto. Senti a mão suar. Acontecendo é que eu tinha 16 anos. O pastor mexeu no anel, inquieto. Irmã, eu subi o tom um pouquinho. Eu tinha 16 anos e eu ia pro aconselhamento contigo, Joel. Ele ajeitou a gravata. Ana, vamos com calma. O Daniel virou o rosto para ele, feroz e calado. Eu tirei o envelope, pus na mesa. O papel raspou a madeira.
Isso aqui é uma carta de cartório de um homem que combinou com você e com o pastor a minha desgraça. Garantia de sigilo, facilidades. Minha mãe escondeu, eu descobri. A menina que foi batizada, a Lara, é minha filha. O pastor fechou os olhos como quem leva luz forte no rosto. O Joel deu uma risadinha que me deu vontade de virar a mesa. Ana, você está lembrando errado. Ele inclinou o corpo para frente, as mãos abertas, professoral. Você era muito madura. A gente conversava, você procurava. Você não era uma criança. Eu tremi, mas a minha voz não. Eu tinha 16. Isso é uma criança. Ele foi ficando vermelho. Não foi assim. O pastor entrou rápido. Amados, a gente precisa de perdão aqui, não de dedo apontado. Há tantos anos Deus já lavou essas coisas. O Daniel, que estava calado, falou: lavou o quê? Lavou com quê? Com suco de uva? A frase dele saiu torta, mas correta. Ele olhou para o Joel com um ódio educado. Você entrou na minha casa, cara. Você comeu o meu feijão. Você botou a mão no meu ombro. Você chamava minha mulher de filha. Ele engoliu, os olhos brilhando. E ela era. O Joel levantou um pouco as mãos como quem pega trânsito. Irmão, cuidado com a língua. Eu bati a mão na mesa, um barulho seco. Cuidado com a sua. Veio de um lugar meu que estava dormindo há anos. Eu fui sua menina. Você me tocou e depois me levou para a sujeira do cartório. Você arrumou tudo. Eu fiquei cantando para poder respirar. E agora a minha filha, a nossa filha, tá aí, com cicatriz que eu reconheço de longe. E eu tô velha de esconder. O pastor respirou fundo. Eu entendo a dor, Ana, mas isso pode destruir muita coisa. Famílias, ministérios, a igreja. Eu olhei para ele com uma calma que não era minha. O que destrói é o que foi feito, pastor. O que eu falo não é bomba, é só luz. O Joel recostou, apertou o maxilar. Você quer o quê? Dinheiro? Um pedido de desculpa aqui entre a gente? A gente resolve. Eu senti a bile subir. Eu quero falar, eu quero dizer meu nome, o dele, a minha idade. Eu quero pedir perdão para minha filha na frente de quem me viu mentindo com o microfone na mão. O Daniel botou a mão no meu braço, firme, um apoio. Se ela falar, eu tô junto. O pastor balançou a cabeça aflito. Domingo não, pelo amor de Deus. Eu olhei para o relógio na parede, a hora parada. Sempre tinha um relógio parado naquela sala. Domingo. O Joel apontou para mim com o dedo, sem perceber. Você vai destruir a igreja. Eu respirei. Eu vou libertar a minha fé. Eu ouvi minha voz dizendo isso e alguma coisa dentro acertou o lugar. A igreja que eu creio aguenta a verdade. O pastor levantou, dando por encerrado sem dizer. Vamos orar. Eu fechei os olhos por educação. Não ouvi nada. Eu só vi o rosto da Lara na minha cabeça, sério, com raiva, com dor. Eu abri os olhos antes do amém. Levantei. Eu vou me preparar. O Joel ficou sentado, a mão no queixo, um homem que perdeu a mão do volante e ainda não entendeu. No carro, o Daniel ficou mudo o caminho todo. Eu olhei para ele 2 vezes. Ele estava com o olho brilhando, mas seco, como quem prometeu para si mesmo não chorar na frente de ninguém. Em casa, ele foi para o quarto, vestiu uma camiseta velha de um jogo que ele foi com os meninos, saiu e sentou na sala. Eu queria bater nele, ele falou baixo. Eu queria quebrar os dentes dele um por um. Eu sentei do lado, não encostei. Eu também. Ele balançou a cabeça, uma raiva triste. Mas eu não vou. Eu vou ficar do teu lado. No domingo. Eu mordi o lábio. Vai mesmo? Vou. Ele respirou forte. E se eu cair, você me levanta. Eu segurei a mão dele, a primeira vez em dias. Ele deixou. No sábado, a casa parecia andar sozinha. Eu tentei cozinhar, errei o sal. Tentei dobrar roupa, deixei uma meia dentro da outra. O celular vibrou. Lara. Eu vou. Eu li e li de novo. Eu não te devo nada. Eu sei, mas eu quero ver. Eu sei. Eu quase mandei um coração e parei. Mandei. Eu vou falar. Tudo. Ela mandou. De novo. Se você gaguejar, eu vou levantar e eu mesma falo. Eu sorri sozinha, um sorriso torto de desespero. Se eu gaguejar, você vem do meu lado.
Ela respondeu com um ponto final seco. Eu respirei. Minha mãe mandou uma foto do terço dela, as mãos enrugadas segurando. Eu tô orando. Eu mandei um beijo. Eu pensei em ligar e não liguei. Domingo. Eu vesti uma saia simples, azul escuro, uma blusa branca sem nada escrito. Prendi o cabelo de um jeito que não me deixasse mexendo nele o tempo todo. Me olhei no espelho e não me reconheci. Eu fiquei na porta da sala, com o sapato na mão e desejei que alguém me dissesse: não vai, não precisa. A casa estava silenciosa, como se tivesse prendido a respiração comigo. O Daniel apareceu, barba mal feita, camisa social sem gravata. Pronta? Eu assenti. Não. Ele riu de canto. Eu também não. A gente foi de carro, janela aberta, o ar da manhã que não refresca nada por dentro. A igreja estava cheia. Gente que eu conheço, gente que me chama pelo nome, gente que me abraçou em velório, gente que me emprestou panela, gente que eu vi crescer. Eu entrei e senti o chão mudar de peso. Alguns olhos ficaram mais demorados em mim, outras mulheres acenaram, normal. Eu olhei para o palco, para o microfone no pedestal, para o teclado com poeira de semana. O irmão do som veio sorrindo. Quer testar? Eu quase disse, sim, tecemos mesmo, e engoli a piada sem graça. Depois, o pastor passou por mim, a mão rápida no meu ombro. Vamos ser prudentes. Eu não respondi. Eu procurei com os olhos. Ela estava lá atrás, encostada na parede, braços cruzados, cara de quem não tá gostando, mas veio. A Lara me olhou e não desviou. Eu senti os joelhos frouxos e fiquei de pé na marra. O louvor começou, a música que eu conheço, que é meu lugar de esconderijo. Eu cantei baixo, como quem se despede de uma casa antiga que não serve mais. O coração batia tão alto que eu quase perdi o tom. Na hora da palavra, o pastor subiu, falou de Jonas, de fugir, de obediência. Eu ouvi por cima, como quem ouve conversa dos vizinhos. Depois ele disse, com a voz mais solene, que eu ia dar um testemunho. As palavras morderam por dentro. Eu subi. O microfone era pesado e familiar. A mão suava. Eu não tremi no primeiro segundo. Bom dia. A igreja respondeu meio sem saber. Eu respirei. Eu sempre estive aqui. Cantando, orando, segurando mão. Hoje eu vou fazer outra coisa. Eu vou falar a verdade. O silêncio veio devagar, que nem maré. Eu continuei. Quando eu tinha 16 anos, eu engravidei. Eu não entendi direito como é que eu estava sendo puxada para um lugar errado. Eu fui aconselhada. Eu olhei para o lado, o Joel lá na fileira da frente, cara fechada. Eu fui chamada de filha por quem não era meu pai. Eu fui tocada por quem me devia cuidado. Eu pari numa sala fria e numa sala com cheiro de produto de limpeza. E palavra bonita, eles me arrancaram a minha filha. Com assinatura, com carimbo, com carta, garantia de sigilo. Quem assinou? Um parente do homem que me tocou. Quem abençoou? O púlpito que vocês estão olhando. Alguém tossiu, alto. Eu ouvi uma cadeira arrastando. Eu fui até o limite da plataforma. Eu guardei isso durante muitos anos. Eu cantei para não morrer. Eu rezei para não enlouquecer. E ontem não, esses dias, eu reconheci minha filha, a Lara. O nome dela ecoou, eu senti como se uma corda estalasse. Lá atrás, ela não mexeu um músculo. Eu continuei, a voz falhando em alguns lugares, eu deixei falhar. Lara, eu não vim pedir teu amor, eu vim pedir teu perdão. Perdão por não ter te protegido, por ter ficado quieta. Perdão por ter chamado de vontade de Deus o abuso de um homem. Eu virei de frente de novo para a igreja e eu vim dizer o nome dele, porque eu não vou mais cobrir pecado com um paninho. Foi o Joel. O som do meu Joel cortou a sala como faca deslizando em vidro. O Joel levantou quase no mesmo segundo, o rosto duro, vermelho. Mentira! Ele falou sem microfone e pareceu alto. O pastor levantou também, veio na direção do palco, mão esticada querendo me tirar o microfone. Irmã, por favor. Eu segurei mais forte, o metal frio machucando a minha mão. Eu tinha 16 anos. Eu repeti, olhando para o rosto de cada um que eu alcancei. Era abuso, foi crime, foi pecado. O barulho começou. Murmúrios, gente se levantando, alguém chorou alto, um não de mulher vindo de um canto. Eu ouvi meu nome dito com nojo e com pena ao mesmo tempo. O Daniel levantou, eu vi ele vindo devagar, sem cara de nada, mas firme.
Ele subiu pelo lado, silencioso. O Joel deu um passo para frente, apontando para mim de novo, olhos duros. Você vai pagar por isso. Eu soltei um riso cansado, sai da garganta sem pedido. Eu já paguei metade da minha vida. O pastor colocou a mão no meu braço, leve, pedindo. Eu balancei a cabeça. Eu não vou calar. O Daniel colocou a mão no meu ombro. Eu senti o peso quente, a mão que sabe onde fica a minha dor. Eu fechei os olhos um segundo, respirei e abri. A igreja inteira parecia prender o ar, esperando o próximo som sair de qualquer boca. E eu fiquei ali, com o microfone colado na boca, o coração batendo tão alto que parecia um tambor dentro do peito, olhando para o Joel, para Lara lá atrás, para o pastor perto demais, para o povo dividido. E não tinha mais volta. Depois veio o barulho, como tempestade voltando para dentro da igreja. Gente falando alto, gente indo embora, gente tentando me abraçar e não achando espaço. Eu dei o microfone para o pastor sem olhar para a mão dele. Eu desci os 2 degraus do palco, como quem acabou de atravessar um rio com roupa e tudo. O Joel saiu pelo corredor lateral, rápido, a cabeça baixa, um homem correndo sem admitir. Eu ouvi alguém dizer "meu Deus" com nojo e "meu Deus" com compaixão. O Daniel ficou do meu lado o tempo todo, o ombro dele encostando de leve no meu. Quando a gente pisou fora, o ar parecia outro, um ar sem teto, com o sol batendo nos olhos. O portão fez aquele barulho de ferro arranhando, que sempre me deu gastura, e dessa vez soou como ponto final. Eu não falei no caminho, não conseguia. O Daniel dirigiu sem rádio, a mão apertada no volante, os dedos brancos. Eu olhava pela janela e via as fachadas passando, padaria, loja de celular, bicicletaria com bandeirinha. Quando ele estacionou, eu respirei e senti o corpo inteiro cansado, um cansaço antigo. Em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o sapato e encostar a testa no azulejo da parede da cozinha, gelado, bom. O Daniel ficou parado no meio da sala como quem chega numa casa que não conhece. Depois ele veio devagar, colocou a mão no meu cabelo, sem pressa, sem fala. Eu não chorei ali, não naquele minuto. Eu só deixei a cabeça dele encostar na minha por um segundo. Eu senti que a gente tinha atravessado para outro lado e que esse lado era duro, mas respirável. Eu não sabia o que vinha, mas pelo menos daquele jeito, com cara limpa, eu sabia que era eu. No dia seguinte, o telefone não parou. Chamadas desconhecidas, mensagens de número que eu não tinha, algumas me xingando, outras me chamando de corajosa, outras me pedindo conselho já com a história inteira numa sequência de áudios que doía ouvir. Eu tentei responder uma por uma e não consegui. Eu aprendi a dizer, eu te escuto, eu não sei tudo, mas eu tô aqui. No grupo do louvor veio uma mensagem curta do coordenador novo que sempre foi educado. Irmã, por agora, vamos dar um tempo no ministério, tá bom? Eu li e reli. Olhei para o teclado encostado no canto da sala, com poeira. Eu escrevi tá e fechei o celular. Eu fui na feira de tarde comprar tomate, cebola, banana. As pessoas me olhavam diferente. Umas se faziam de distraídas como quem não quer cruzar, outras paravam para dizer, força, viu? Uma mulher com um bebê no colo me abraçou sem perguntar se podia e sussurrou no meu ouvido, obrigada. Eu senti o cheiro de leite azedo do macacãozinho e alguma coisa apertou no peito, mas não quebrou. Minha mãe não falou comigo no primeiro dia, nem no segundo. No terceiro, ela apareceu com um bolo que não cresceu, do jeito que ela faz quando tá nervosa. Ficou parada na porta, o pano de prato dobrado por cima da forma. Eu abri e ela entrou sem olhar para mim. Pôs o bolo na mesa, tirou o pano e o bolo estava torto, uma cratera no meio. Ela ficou enrolando o pano nos dedos e, de repente, o rosto dela desabou. E eu nunca vi minha mãe desabar daquele jeito. Eu errei com você. A voz dela saiu em pedaços. Eu tive medo de ser chamada de nome feio no mercado, medo de ninguém falar comigo no banco, medo de não saber onde pôr a cara na igreja. Eu tive medo, eu te escondi para me salvar, eu não me perdoo. Eu fiquei de pé sem saber se eu sentava. Eu aproximei e pus a mão no braço magro dela, a pele fininha, quente. Eu também tive medo, mãe. Ela me olhou, olhos marejados e duros. Você me perdoa? Eu respirei fundo, doeu nos pulmões, como quando a gente corre.
Eu não sei perdoar tudo de uma vez, mas eu quero perdoar com você. Vamos errar direito, pelo menos? Ela riu pelo nariz, mais choro que riso. A gente se abraçou no corredor da minha casa estreita, batendo o ombro no portal, e ficou um tempo ali, respirando a mesma coisa. A Lara ficou sumida 2 dias. Eu não insisti. Eu ficava olhando a foto daquele dia, o rosto dela longe, os braços cruzados, e sentia um misto de orgulho e medo. Na noite do 3º, o celular apitou. Não sei ser filha de ninguém. A gente pode começar pelo café? Eu fiquei olhando para a frase como quem encontra um copo d'água numa estrada seca. Escrevi, pode. Na manhã seguinte, a gente sentou no mesmo café de sempre, à mesa do canto, perto do vidro. O garçom já sabia que eu gostava do coado no coador de pano, forte, e que ela gostava de pingado. Ela veio com o cabelo preso de qualquer jeito, uma camiseta escrita não mexe que eu achei engraçada porque combinava com o jeito dela. A gente falou do clima, do preço do aluguel, do ônibus que está sempre cheio. Ela comentou que a coxinha dali era boa. Eu ri e disse que preferia de frango com catupiry de verdade, que quase não existe mais. A gente se achou no banal, no seguro. Eu levei na bolsa a fotografia da manta amarela, a de sempre. Eu deixei a foto vir por cima da mesa, devagar, como quem entrega uma coisa viva. Ela pegou sem pressa, olhou, virou e olhou de novo. Passou o dedo na beirada gasta. Eu pareço? Meu nariz é o mesmo. Eu sorri com a boca fechada, as lágrimas escondidas num canto. Ela colocou a foto na carteira, num bolso transparente, onde tinha um bilhete do ônibus. Eu não te perdoo. A frase veio seca, mas sem maldade. Eu concordei com a cabeça. Tá certo. Ela respirou diferente. Mas eu quero te ouvir mais semana que vem. Eu engoli as lágrimas de uma vez só. Não porque eu queria ser forte, mas porque eu queria estar inteira ali. Semana que vem, então. Ela olhou meu rosto, demorou um pouco. Você é parecida comigo. Eu odeio isso. E gosto. Eu ri fraco. Eu sei. Ela levantou, me deu um beijo no rosto hesitante, que ficou ali como um selo, e foi embora sem dizer tchau, como quem tem pressa de se salvar de si. Eu fiquei um pouco, encarando o copo d'água com as bolinhas prateadas nas bordas, e senti que se eu ficasse tentando puxar o futuro, ele ia escorregar da minha mão. O Daniel e eu viramos outros, sem virar mais 2. Ele passou o dia sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com a raiva. Às vezes, ele levantava no meio da madrugada e ia até a janela, olhava a rua vazia. Eu ficava sentada na cama, vendo o contorno dele contra a luz da rua. Ele uma vez disse baixinho, achando que eu estava dormindo, eu falhei contigo. Eu cheguei perto, abracei por trás, o peito nas costas dele. Você não tinha como acertar o que eu te escondi. Ele começou a dizer mais e eu cortei com a palma no peito dele, leve, sem mais. Naquele domingo seguinte, a gente não voltou para aquela igreja. A gente foi num galpão, 3 quarteirões para dentro. Uma igreja pequena, mais simples, um teclado desafinado, gente com camiseta surrada, criança correndo entre as cadeiras. Ninguém me pediu para cantar, ninguém me pediu nada. A gente sentou no fundo. Eu cantei baixinho na hora que cantaram, uma voz que eu não reconhecia direito, sem esforço, sem prova. O pastor ali falava a graça como quem fala pão, água, coisa de mesa, sem brilho, sem truque. Eu olhei para o Daniel e senti que dava para recomeçar ali, sem precisar apagar antes. Em casa, a rotina foi se acomodando num lugar novo. Eu comecei a cozinhar com calma de novo. Errava o sal menos. O Daniel chegou um dia com um saco de bolacha Maria e eu ri, porque parecia um presente caro. Contei para ele que eu estava com vontade de juntar mulheres para conversar, sem microfone, sem papel. Ele franziu a testa, depois sorriu, torto. No fundo da padaria do João cabe umas 10 cadeiras. Eu fui no outro dia falar com o João. Ele limpou a mão no avental e disse, sem pensar muito, pode sim, irmã, só não ocupa a mesa da turma do dominó de quinta. Eu prometi. Comprei café, coei no pano, espalhei xícara de vidro que queima o dedo e comprei 2 pacotes de bolacha Maria. Na primeira noite, apareceram 4. Na segunda, 6. Na terceira, 8. Sentaram tortas, com braços cruzados, bolsas no colo, olhos desconfiados. Aí, uma começou a falar. Depois outra. Depois eu.
A gente chora baixo, a gente ri de cantinho, a gente se cala sem culpa. Eu aprendi que verdade não mata. É que nem água muito fria no rosto. Assusta no primeiro toque, dói um pouco, mas devolve a respiração. Aprendi a não cortar a dor do outro com conselho, a deixar a frase cair inteira no chão antes de recolher. Uma disse, eu apanhei e achei que era amor. Outra sussurrou, eu perdoei sem justiça e virei pano de chão. Outra ficou só com os olhos molhados e saiu sem falar. E eu mandei mensagem depois, só tô aqui. Eu descobri que fé sem verdade é muro pintado, bonito à distância, molhado por fora, mofo por dentro. E que perdão sem justiça é só um pano em cima da sujeira, só para a visita não ver. Essas frases saíram da minha boca um dia e eu não estava tentando ensinar nada. Foi só o que saiu, com calma, do lugar de quem finalmente parou de enfeitar o que é duro. O conselho da igreja antiga se fechou. Muita mensagem circular, muito pedido de oração, muito cuidado com a língua. Umas irmãs me apagaram das redes sem falar nada. Outras me mandaram um áudio de 10 minutos chorando junto. O pastor um dia me ligou. A voz dele estava mais baixa. Disse que estava orando por mim, que precisava do meu perdão. Eu não sabia que perdão ele pedia. Eu disse que perdoava as pessoas, mas que não perdoava o mecanismo. Ele ficou em silêncio e eu ouvi do outro lado o barulho da cadeira girando devagar. Depois falou amém e desligou. O Joel sumiu por um tempo. Eu acho que foi melhor para todos. Uma tarde eu estava passando roupa e me peguei cantando sem pensar. Uma música antiga, simples, dessas que falam de refúgio e mão estendida. A voz saiu limpa e eu parei e deixei sair. Não para a plateia, para mim, para Deus, se ele estava ouvindo. A Lara foi, voltou, sumiu, mandou áudio de madrugada com barulho de TV no fundo, falando da vida dela, do trabalho bico de caixa de loja, do chefe que se acha esperto, da amiga que roubou batom e foi pega. Eu mandava bom dia, às vezes só um sticker bobo. Um dia ela me ligou de dentro do ônibus lotado. Falam que mãe é quem cria. Eu acho bonito isso, mas tenho raiva também. Eu disse que entendia. Disse que se um dia ela quiser, a gente inventa outra palavra. Ela ficou um tempo muda e depois respondeu, não precisa. Eu decido a hora de usar a palavra, tá? Eu disse tá. Outra vez ela me pediu receita de bolo de fubá. Eu mandei a da minha mãe, com áudio da minha mãe ensinando o ponto, a voz tremida, linda. Ela respondeu com foto do bolo afundado. Eu disse que o nosso também afunda às vezes. Ela mandou um emoji de risada e um palavrão carinhoso. Foi assim, pequeno, boa hora. Eu achei que o Daniel ia querer falar com Joel um dia, acertar com os punhos. Ele me disse que pensou, que um pedaço dele queria, mas ele preferiu ajeitar as prateleiras da nossa vida. Consertou a torneira da pia que pingava por meses. Chamou os meninos para uma conversa sem drama, só clara, limpa. Ninguém perguntou nome, e a gente não falou nome. Os meninos ficaram bravos com o mundo por 2 dias, bateram porta, depois vieram pedir abraço sem falar que estavam pedindo. Eu senti o peso deles no meu peito e pensei no peito vazio que eu carreguei por anos, por escolha e por medo. Agora, quando o silêncio cai em casa, não é silêncio de culpa, é silêncio de gente que está cansada, mas em paz. No fundo da padaria, uma noite, depois da roda, uma moça ficou por último, novinha, 20 e poucos, unha ruída, olhar miúdo que não encara. Ela disse num fio de voz, o que eu faço para não sentir nojo de mim? Eu fiquei pensando que resposta nenhuma e acabei direito na pergunta. Eu disse, a gente sente nojo porque botaram a gente para cheirar coisa podre como se fosse perfume. Aí gruda, mas sai. Com água, tempo e conversa. Você não é o que te fizeram. Ela assentiu, aquele assentir de quem queria acreditar. Eu fiz um café novo só para ela, forte. Derramei açúcar sem contar, do jeito que minha avó fazia quando alguém estava precisando. Ela tomou de olhos fechados e respirou fundo. Eu pensei, era isso talvez, botar água quente nos lugares gelados, olhar no olho, dar nome às coisas, e não aceitar que chamem pecado de acaso, de distração, de mal-entendido. No dia que a Lara me chamou de mãe, eu estava no quarto dobrando o lençol com elástico, que é uma praga. O celular vibrou, um áudio curto. Eu apertei e vieram 3 palavras, tropeçando. Oi, mãe, sou eu.
Eu sentei na beira da cama de um jeito que quase caí. Dei pausa no áudio para ouvir de novo, não pela gravação, pela coragem dentro. Eu levei a mão no rosto e a água veio sem esforço, limpa, morna. Eu não escondi, eu respirei como quem lembra o caminho. Eu mandei um áudio. Oi, filha, eu tô aqui. Eu fiquei uns minutos sem fazer mais nada, olhando para o ventilador desligado no teto, sentindo o coração bater no lugar certo. Eu levantei depois e fui lavar o rosto no tanque da área, sem pressa. A água fria batendo, abrindo, fazendo caminho na pele. Se você chegou até aqui me ouvindo, obrigada, de verdade. Eu não falei para ser aplaudida nem para arrumar aprovação. Eu falei porque eu estava precisando não estar sozinha dentro de mim. Se você quiser, me diz seu nome e de onde você está me ouvindo. Eu gosto de saber onde essa história encosta. Às vezes, um nome e uma cidade dão a mão para a gente continuar o dia. Se não quiser, fica só aí, respirando junto comigo, que já ajuda. Eu sigo, um dia de cada vez, tropeçando menos, falando mais certo. Eu escuto mais do que mando. Eu choro quando preciso, sem mão na frente, sem medo da cara que fica. E quando a água bate no meu rosto, eu lembro do dia do batismo e do depois, e deixo bater, porque agora eu sei que não é para me afogar, é para me acordar.